Coleta seletiva nos municípios. Sou uma mulher parda, de cabelo curto e cacheado, vestindo uma blusa azul marinho. Ao fundo está uma parede branca. Olá, o meu nome é Keila Thalita, eu participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJF-GV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, e sou bolsista do Prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça, promovido pelo Instituto Matos Filho. No vídeo de hoje, dando continuidade ao assunto tratado no vídeo anterior, falaremos sobre coleta seletiva nos municípios. No vídeo 60, falamos em mais detalhes a respeito do chamamento público para a contratação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Hoje falaremos sobre a implementação e organização da coleta seletiva no município. De início, apenas para contextualizar o tema a ser tratado hoje, convém destacar que a Constituição Federal de 1988 realiza a repartição de competências para a prestação de serviços públicos entre a União, Estados, municípios e Distrito Federal. Desse modo, cabe ao município, conforme o artigo 30, inciso 5º da Constituição, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, dentre eles o serviço de coleta de resíduos domiciliar. Após recolher os resíduos sólidos domiciliares, o município tem então a obrigação de realizar a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos, seguindo o seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos, previsto no artigo 18 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. Nesse sentido, de acordo com a PNRS, os resíduos não recicláveis, não passíveis de logística reversa e não compostáveis devem ser distribuídos de maneira ordenada em aterros sanitários, nos termos do artigo 3º, inciso 8º da Lei Federal 12.305 de 2010. Há, portanto, preferência pelos mecanismos que promovem a reinserção dos resíduos sólidos na cadeia produtiva, sendo o aterro sanitário utilizado apenas para os rejeitos, isto é, para os resíduos sólidos insuscetíveis de proveito econômico. No entanto, cabe lembrar que os aterros sanitários não são uma opção para a maioria dos municípios brasileiros, tanto pelo custo de sua criação e manutenção, quanto pelos danos no terreno de implantação, que o tornarão indisponíveis por muitas décadas. Além disso, tem sido comum também a referência a incineradores, o que é completamente inadequado quando analisamos a situação brasileira, tratando-se de um país tropical, com muitas fontes de energia renováveis, uma cultura crescente de separação de resíduos e reciclagem, bem como terrenos disponíveis para a constituição de aterros sanitários quando necessário. Assim, para facilitar esse processo, o município pode e deve instituir a coleta seletiva, que consiste na coleta de resíduos sólidos previamente separados de acordo com a sua constituição ou composição. A separação pode ser feita em resíduos secos, como papel, plástico, embalagens metálicas, vidro, etc. Em resíduos úmidos, como restos de comida, cascas de alimento, terra, dentre outros. E por fim, em resíduos sanitários, que seriam papel higiênico, absorvente descartável, fralda descartável, algodão, cotonete, enfim. De novo, lembrando, é competência do município e obrigação do gestor público. A coleta seletiva é um serviço público essencial, assim como a limpeza urbana. Geralmente ocorre confusão entre esses dois serviços públicos, mas, embora eles possam comumente ser prestados pelo mesmo tipo de empresa, não é adequado que isso aconteça. Por essa mesma razão, no Brasil, a lei especifica a contratação prioritária de associações e cooperativas de catadores e catadoras como prestadores de serviço público da coleta seletiva, conforme tratamos no vídeo anterior. Embora exista determinação, o modelo institucional pode ganhar contornos diversos e por isso eu citarei aqui algumas possibilidades. Bom, a primeira delas, talvez a mais comum, ocorre quando o município possui frota de caminhões, o maquinário e também o galpão de triagem. Nesse caso, o empreendimento de economia solidária entra apenas com a prestação do serviço de triagem,
O segundo caso ocorre quando o município terceiriza a frota de caminhões e fica responsável por realizar a coleta nas ruas e, entre aspas, bater o material no pátio da cooperativa ou associação. Um terceiro caso, já menos comum, ocorre quando a cooperativa ou associação realiza um contrato com o município que a responsabiliza por todo o processo de coleta seletiva, desde a coleta porta a porta, a educação ambiental, a triagem, classificação e comercialização dos resíduos. Não existe um modelo perfeito, pois as contingências, as características do município e o desenvolvimento institucional do empreendimento de economia solidária determinarão qual o arranjo institucional mais adequado num dado momento para uma determinada localidade. Notem que acima citamos não apenas a prestação do serviço de triagem, classificação e comercialização, como também o de transporte e conscientização da população. Os arranjos estabelecidos também precisam definir qual será efetivamente a participação dos catadores e catadoras no modelo institucional previamente escolhido. Não é possível, segundo a legislação vigente, realizar o sistema de coleta seletiva estando ausentes os catadores e catadoras. Por essa razão, não mencionamos acima modelos nos quais empresas de limpeza urbana são contratadas para a prestação do serviço de coleta seletiva, principalmente porque nesses casos ocorre uma quarteirização na relação com os catadores, o que desvaloriza o seu trabalho e piora as condições de realização deste. Além dessa questão estrutural, pensar a coleta seletiva também passa por analisar as formas das relações estabelecidas entre os empreendimentos de catadores e catadoras e o poder público. Citarei alguns exemplos. Começaremos pelo modelo ideal, aquele previsto na legislação. Nele é estabelecido um contrato que remunera aos catadores e catadoras pelo serviço de triagem, classificação e comercialização do material reciclável. Outra forma que costumamos observar em alguns locais específicos, como o município de São Paulo e o Distrito Federal, é a utilização da dação em pagamento. Cabe explicar que, nesse caso, os catadores são remunerados apenas com o material que recolhem, o que julgamos indevido e injusto. Por fim, uma forma ainda mais perversa é quando o próprio empreendimento realiza a coleta seletiva com seus meios e investimento e não recebe qualquer retribuição do poder público local. Passarei a falar agora apenas daquele modelo que consideramos justo e respaldado pela legislação vigente, aquele no qual os catadores são protagonistas do sistema de coleta seletiva municipal e recebem pelos serviços prestados ao poder público. Bom, desse modo, os resíduos secos, previamente separados, conforme explicamos anteriormente, são triados e enfardados por catadores e catadoras e destinados à reciclagem ou logística reversa, de acordo com a sua composição. Já os resíduos úmidos podem ser utilizados para compostagem ou geração de biocombustíveis. Por fim, a pequena parcela de rejeitos que resta é destinada aos aterros sanitários, conforme explicamos anteriormente. Todavia, em nossa atuação junto à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis no interior de Minas Gerais, percebemos que os municípios raramente se preocupam com a destinação dos resíduos sólidos após a coleta seletiva domiciliar. É, infelizmente, uma prática ainda muito comum simplesmente despejar esses resíduos em áreas abertas, onde acontecem queimadas frequentes e ainda há grande concentração de vetores que podem transmitir doenças ou mesmo gerarem alta concentração de aves que se alimentam desses resíduos ali despejados e causam problemas de tráfego aéreo. Por essa razão, a prestação do serviço não se pode dar por encerrada com a simples coleta domiciliar. É dever do município promover a destinação final ambientalmente adequada, seja por meio de logística reversa, seja por meio da reciclagem, compostagem ou apenas, em último caso, o aterramento sanitário. Para contornar essa situação, é preciso que a associação adote uma postura ativa junto ao poder público municipal.
seja para que esse implemente a coleta seletiva ou para que passe a remunerar de maneira adequada as associações ou cooperativas que realizam tal serviço. Desse modo, os órgãos públicos devem ser formalmente comunicados por meio de ofícios a respeito da necessidade de se adequarem à PNRS por meio da implementação da coleta seletiva e contratação de associações ou cooperativas de catadores instituídas na região do município. Caso tal medida se mostre insuficiente, é possível que a associação proponha uma ação civil pública com o objetivo de obrigar o município a instituir a coleta seletiva e a realizar o chamamento público. Por hoje é só. Todos os nossos vídeos se encontram em nosso canal do Instagram, ambiente.fjfgv, e em nosso canal do YouTube, Programa Ambiente. Até mais!